Neste vídeo iremos apresentar o projeto integrador para a Licenciatura 5, primeiro semestre de 2025. Intitulado Segredos do Passado Desvendando Mistérios com Letras e Números. Participam da construção deste projeto: Helenise Santos, Júlio Luz, Maria Almeida, Neucilene Lopes, Sirlene Blanc, Thaís Caetano. Dos polos Altinópolis, Cristais Paulista e Ribeirão Preto. Com a tutoria de Sara de Carvalho Santos. A partir de conceitos aprendidos nas disciplinas de didática, projetos e métodos para a produção de conhecimento, leitura e produção de textos, metodologia e desenvolvimento de materiais didáticos, entre outras, criamos nosso jogo. Além disso, discutimos quais características seriam essenciais e destacamos entre elas as seguintes: que ofereça conhecimentos de matemática e português, tal qual foi solicitado no tema do projeto integrador deste semestre, que fosse simples de explicar e entender. Queríamos regras simples e claras, que pudessem ser aplicadas na maioria das etapas de ensino, bastando apenas adaptar as cartas de desafio com o conteúdo desejado pelo professor, aplicável em sala de aula. Aqui procuramos por temas que fossem relevantes, não conflituosos e de conhecimento, dos alunos e professores, para ser jogado em grupo. Entendemos que o aprendizado, quando provém da interatividade entre os sujeitos ativos do processo, é mais efetivo e duradouro, atrativo para crianças e adolescentes. Por certo que este é um requisito essencial para todos os estudantes, com materiais simples e econômicos. Pensamos na possibilidade de que este material didático possa ser distribuído como um recurso educacional aberto, como impressora colorida e algumas folhas de papel. Já é possível ter o jogo pronto. Criamos o jogo que chamamos de Segredos do Passado, desvendando mistérios com letras e números, no qual o estudante será confrontado por desafios de lógica, e para resolver será preciso antes interpretar de forma correta o enunciado do problema proposto. No começo parecia simples criar um jogo, mas tivemos muitos desafios, que acabaram se tornando melhorias para o jogo, até chegarmos numa versão na qual aplicamos todos os conceitos sugeridos pelo grupo. Apresentamos o tabuleiro com casas numeradas, e 2 casas especiais nas quais é possível definir quem ganhou a rodada, criado para ser impresso numa folha de sulfite A4. Outro componente do jogo são as cartas de desafios, 16 cartas com problemas simples de lógica, escolhidos com muito carinho a partir das salas de estudo da UBMEP, no qual a leitura e interpretação correta do enunciado é fundamental. Cada carta contém também o número de casas que, ao acertar a resposta, o jogador tem direito de avançar. Estas cartas se mostraram as favoritas de muitos alunos. São 12 cartas com imagens de personalidades da história e da ciência. Nós as chamamos de cartas prêmio, e são entregues aos alunos quando acertam um problema de uma carta de desafio. São como pontos, é a posse delas que define o vencedor. E um jogo não ficaria completo sem as regras e as respostas para cada carta do jogo. Aqui optamos por apresentar as respostas completas, e não apenas um gabarito, na intenção de que ao responder uma carta o professor tenha a oportunidade de ofertar, além da resposta, também o conceito lógico apresentado pelo problema. A plataforma de criação foi o Canva.com, na qual é simples compartilhar o projeto, para que qualquer educando possa alterar de acordo com as suas necessidades, visando o melhor aproveitamento do material didático. Muitos educadores e pensadores já propuseram ideias, conceitos e teorias sobre os jogos e o aprender. Aqui sugerimos 3 deles que nos ajudaram a compreender melhor as metodologias ativas no processo enriquecedor de ensinar. Esperamos que o nosso jogo possa ajudar a desenvolver de forma divertida os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Reforçar o raciocínio lógico para a resolução de problemas. Aprimorar a leitura e compreensão de textos tão importantes para uma melhor interpretação do que nos rodeia. Despertar a curiosidade quanto à importância da história e da ciência para o nosso cotidiano. O teste final do jogo se deu em sala de aula com uma turma da primeira série do ensino médio, com idade média de 15 anos. Por opção da gestão atual, não foi possível usar celular na sala de aula para fotografar e filmar, nos cabendo observar e orientar os alunos. No final da aula foi preciso mais cópias do jogo, pois alguns alunos quiseram ficar com as cartas prêmio. A aceitação por parte dos alunos e do professor foi muito positiva. Apresentaram poucas dúvidas sobre o jogo, sendo as regras impressas o suficiente para a compreensão do funcionamento do jogo. Também houve comentários sobre as partidas serem curtas, o que era esperado, uma vez que o jogo foi idealizado para ser aplicado numa aula de apenas 50 minutos. O jogo também foi aprovado pelo professor, reforçando a necessidade do lúdico na aprendizagem, o que é válido também para os adolescentes. Com este projeto integrador, buscamos unir língua portuguesa e matemática com pitadas históricas, para uma experiência lúdica, colaborativa e significativa.
Através do jogo, os estudantes tornaram-se protagonistas do próprio saber, desenvolvendo habilidades de leitura, interpretação, lógica e trabalho em equipe. Acreditamos que, quando o ensino dialoga com a criatividade e com a realidade dos alunos, ele se torna mais efetivo. Em conclusão, o jogo interdisciplinar demonstrou ser uma ferramenta eficaz para promover o aprendizado ativo e engajador, destacando a importância da gamificação no processo educacional. O jogo mostrou que o uso de metodologias ativas pode aumentar a motivação e o interesse dos alunos, levando um aprendizado mais significativo e duradouro. Essa experiência demonstrou que jogos podem ser uma abordagem valiosa para o ensino, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades e conhecimentos em diferentes áreas de forma integrada e contextualizada. O jogo interdisciplinar foi uma experiência bem-sucedida, no qual foi possível observar a importância de tornar o estudante protagonista do seu próprio aprendizado.